Oi, meu nome é Beatriz. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com a minha orientadora, que é a Luísa Paraguai, e ele se chama Os Confrontos Culturais na instalação da artista indígena Salisa Rosa. A nossa proposta é fazer uma leitura de obra a partir dos conceitos metodológicos da Sandra Rey, para tentar compreender, com o auxílio de conceitos interdisciplinares da filosofia e da sociologia, como essa artista ela consegue fazer uso do seu local de fala e desmistificar a imagem do sujeito indígena na contemporaneidade brasileira. Vou passar rapidamente pelas nossas informações acadêmicas, vocês podem pausar o vídeo para ter acesso, para eu ter mais tempo de fala. Essa instalação ela foi produzida no ano de 2017, 2018, e ela foi exposta numa exposição intitulada Jaguataporã, Rio de Janeiro Indígena, no Museu de Arte do Rio, que tinha como objetivo pensar um Rio de Janeiro a partir de uma narrativa indígena. E quando a gente vai pensar, por exemplo, os elementos que constituem essa obra, como essa placa de LED, o pedaço de rede que a gente consegue observar por aqui, que é uma rede da etnia Guajajara, o próprio entorno, né, do espaço arquitetônico, que é feito provavelmente de concreto autoportante, e o álbum de fotos que não dá para ver nessa imagem, mas vai dar para ver na próxima, são elementos que constituem essa exposição, né, essa obra, desculpa, e eles foram pensados para ser organizados de uma certa forma. Então, eles foram manipulados de um modo específico pela artista. E isso seria referente à segunda dimensão dentro de um processo criativo da Ray, que diria respeito à prática ou à manipulação de materiais. Para essa autora, a criação de um objeto artístico é um fluxo constante entre prática e teoria, e existem 3 dimensões que a gente pode identificar de forma mais visível ou não em um trabalho artístico dentro desse processo, né? Que seria a dimensão abstrata, a dimensão prática de materialidade e a dimensão conceitual. Quando a gente pensa, por exemplo, que essa obra ela leva o mesmo título de outra obra da artista, que é um fotofilme também desenvolvido no mesmo período, a gente pode pensar que ambos são frutos de uma mesma esfera de abstração da Sandra Rey, que seria essa dimensão responsável pelas primeiras ideias, rascunhos e pensamentos que podem vir ou não a se transformar em uma obra de arte. E quando a gente pensa nessa obra, trazendo conceitos do universo da arte e de áreas interdisciplinares, tanto o artista, né, na hora de configurar a obra, quanto nós, enquanto leitores, a gente está exercitando essa terceira dimensão da Sandra Rey, que é responsável por trazer esse sentido para a obra. Como eu falei para vocês que não dá para ver nessa foto, mas vai dar para ver na próxima, dentro dessa rede da etnia Guajajara, tem em cima um álbum de fotografias com fotos que a artista tirou dos moradores do programa Minha Casa Minha Vida do Rio de Janeiro, sujeitos indígenas que foram realocados após serem retirados da aldeia Maracanã do Rio de Janeiro pela força do Estado, né? E essa escolha dela de trazer elementos que são oriundos da cultura ocidentalizada, como o LED e o concreto autoportante, e da cultura nativa indígena brasileira, como a rede da etnia Guajajara, elas se aproximam muito
do conceito de identidade híbrida do Stuart Hall, que diz respeito a sujeitos que saem da sua territorialidade nativa e migram para um novo local, e com isso eles precisam aprender a negociar o uso dos elementos culturais de dois lugares distintos ao mesmo tempo. E ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era, porque agora ele passa a ser um sujeito perpassado por várias culturas diferentes. E nesse sentido ele forma uma identidade híbrida do sujeito. E esse sujeito ele precisa aprender a negociar duas línguas diferentes, dois ou mais comportamentos diferentes, e não necessariamente também essas trocas elas são horizontais, né? Porque a gente tem níveis de poder sociais diferentes no Brasil. Então, essas trocas entre elementos culturais, elas também vão ser desiguais. Aqui tem um álbum, né, que dá para ver. E essa escolha de trazer esse elemento de concreto autoportante é uma referência direta àquele lugar onde os sujeitos indígenas moram, do programa Minha Casa Minha Vida, porque lá também existe esse material de concreto autoportante. Então a gente tem o material do prédio, a gente tem o álbum de fotografia que contém foto dos moradores, e vendo o quão pequeno é o espaço e a falta de preocupação para que esses sujeitos pudessem fazer uso das próprias práticas culturais, como rodas circulares, fogueiras, danças, rezas e celebrações, a gente pensa muito nesse conceito de dominância cultural do Rogers, que diz respeito a quando uma cultura que é dominada, né, e nesse caso seria essa cultura indígena, um sujeito dessa cultura dominada, ele se apropria de elementos da cultura dominante, porque essa cultura dominante ela é imposta para ele de uma forma muitas vezes violenta e agressiva. E uma das táticas de dominação cultural para essa assimilação, né, que é imposta, é, de fato, dificultar as práticas dessa própria cultura dominada. Então, nesse sentido, a gente vê essa restrição da prática cultural, né, das etnias indígenas através do próprio espaço arquitetônico. É interessante a gente pensar também que o álbum familiar, segundo a Mauad, ele ritualiza a memória como experiência vivida e também seleciona aquilo que vai ser lembrado. Então, de certa forma, trazer esse álbum que vai remeter tanto a uma família, mas também a construção de memória, é um modo também de colocar o sujeito indígena perpassado por uma contemporaneidade e dialogando entre sua identidade e sociedade, né? Sendo assim, quando ela traz essa obra, a gente pode pensar que ela faz um exercício de resistência cultural, que é quando um sujeito de uma cultura dominada, que seria a cultura indígena nesse caso, faz uso de elementos da cultura dominante, que nesse caso seria a cultura ocidentalizada brasileira, mas com o objetivo de resguardar e fazer sobreviver a própria cultura. E como a Salisa Rosa, a partir dessa proposta, ela está trazendo visibilidade e desmistificando e trazendo verdade também a respeito da condição que esses sujeitos indígenas estão vivendo nessas construções do programa da Minha Casa Minha Vida, ela acaba fazendo esse papel de propagação da sua própria cultura, mas também de resguardo, né? Porque o álbum fotográfico, por exemplo, ele guarda, né, memórias.
E sendo assim, a gente entende que ela constrói o seu lugar de fala a partir desse exercício de resistência cultural que ela incorpora na prática artística, a partir do momento em que ela refuta esse lugar de discurso que é pautado na branquitude e nos saberes eurocêntricos e ocidentais e ocidentalizados, e toma para si essa possibilidade de falar e também de existir, porque é muito mais do que só projetar palavras, a respeito da sua própria cultura. E se a gente pensar que durante muito tempo as representações indígenas que existiam em museus e em galerias eram feitas por pessoas brancas, isso de fato é muito importante. Não só porque ela está sendo protagonista da própria narrativa e trazendo esse protagonismo para outros sujeitos de comunidades indígenas, mas porque ela também acaba combatendo o que o Rogers chama de degradação cultural, que é quando um elemento de uma cultura dominada, nesse caso a cultura indígena, ele é representado de uma maneira errônea e que acaba corroendo esse elemento cultural, esse sentido de elemento cultural para essa cultura que está sendo dominada. E ela também acaba combatendo o que o Rogers também chama de exploração cultural, que é quando os elementos de uma cultura dominada, eles são utilizados porque eles são vistos como um objeto de consumo, né? Numa lógica apenas para ser consumido, para ser apropriado. Então, quando ela faz uso desse lugar de fala e que ela está confrontando essa autorização de fala acerca da própria narrativa, ela consegue desmistificar a imagem do sujeito indígena, onde ele vive, como ele vive, e trazer esse debate e essa discussão para dentro dos locais epistêmicos das artes, como o próprio Museu de Arte do Rio de Janeiro, universidades e galerias. Eu queria agradecer à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, pela minha bolsa de iniciação científica, e eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho.